Oi pessoal, professor Anselmo aqui. Nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de pesquisa operacional nessa turma do primeiro semestre de 2020 do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E o nosso tópico de hoje é um problema clássico de pesquisa operacional chamado problema de alocação. Então nós vamos ver qual é a definição desse problema, como é que a gente pode resolvê-lo e quais as possíveis aplicações dele. Definição. Então, o problema de alocação ele é um problema em que eu tenho um conjunto de recursos, um conjunto de tarefas a serem realizadas e eu desejo decidir quais recursos serão alocados a quais tarefas ao menor custo possível. Então, essa é uma definição bastante genérica e a gente vai ver que alguns problemas práticos que ocorrem na engenharia, no gerenciamento, na economia, na logística, em muitas áreas, até mesmo na saúde, muitos problemas eles têm exatamente essa característica de a disponibilidade de um conjunto de recursos e um conjunto de tarefas e eu preciso decidir quais recursos eu aloco a quais tarefas. Então, no geral, nós podemos montar uma matriz em que eu tenho um certo número N de unidades aqui do meu recurso. Então, eu tenho N recursos, um certo número N de tarefas, e a cada par recurso-tarefa eu tenho um custo associado. Então, eu tenho aqui para o par recurso 1, tarefa 1, eu tenho um custo associado, que seria um custo de alocar o recurso 1 à tarefa 1, custo de alocar o recurso 1 à tarefa 2, e assim sucessivamente, até um custo de alocar o recurso 1 à tarefa N, certo? Então, tem uma matriz de custos que me dá para cada par recurso, tarefa, um custo associado. Vamos então diretamente para um exemplo. Então, imagine a seguinte situação. Uma empresa de desenvolvimento de software possui atualmente 4 projetos de programação a serem desenvolvidos. Esses 4 projetos são as nossas 4 tarefas. A empresa, então, perguntou a 4 programadores quanto estariam dispostos a receber em milhares de reais para realizar cada um dos projetos. A tabela abaixo contém as propostas. Então, nós temos 4 programadores, temos 4 projetos, e nós temos os custos associados a cada par programador projeto. Esses custos dizem exatamente o quanto vai custar para a empresa se ela alocar cada um dos programadores a cada um dos projetos. Então, por exemplo, o programador 1, a proposta que ele fez é de R$4.000 para realizar o projeto 2. Então, esse seria o custo que a empresa teria se ela alocasse o programador 1 ao projeto 2. Ok? Então, por exemplo, o programador 1, a proposta dele é para o projeto 1, R$1.000, para o projeto 2, R$4.000, para o projeto 3, R$6.000, para o projeto 4, R$3.000. Okay? Para o programador 2, R$9.000 para o projeto 1, 7 para o projeto 2, 10 para o projeto 3 e 9 para o projeto 4. E assim para os programadores 3 e programador 4. A empresa, o problema que ela quer decidir é quais desses 4 programadores alocar a cada um dos 4 projetos. Então, os programadores aqui são os recursos e os projetos eles são as tarefas a serem executadas. E no caso, a empresa ela deseja determinar essa alocação de programadores a projetos ao menor custo total. Então, ela gostaria de fazer essa alocação de programadores a projetos a um custo mínimo. Então, em princípio, vocês podem pensar, esse problema é fácil de resolver, porque eu posso simplesmente tentar todas as combinações possíveis de programadores, de alocação de programadores a projetos. Então, eu posso tentar várias alocações. Então, alocar o programador 1 ao projeto 1, programador 2 ao projeto 2,
programador 3 ao projeto 3, programador 4 ao projeto 4. Computar o custo total, e aí eu tenho um custo associado a essa alocação. Eu posso tentar outra alocação, né? Posso tentar alocar o programador 1 ao projeto 2, o programador 2 ao projeto 1, o programador 3 ao projeto 3 e o programador 4 ao projeto 4. Computar o custo associado, né? Então somos os custos aí de cada alocação, de cada programador a cada projeto, e eu tenho um custo total. Então, em princípio, é possível eu testar, né? Em teoria é possível testar todas as combinações possíveis de alocação de programadores a projetos, né? Então isso faz do problema de alocação um problema de otimização combinatória. Existem diversos problemas de otimização combinatória na PO. Então ele é um problema de otimização combinatória porque as soluções são as possíveis combinações que eu posso fazer de programadores a projetos. Então, em tese, eu posso enumerar todas as alocações possíveis de programadores e verificar qual é a de menor custo total. Se a gente lembrar lá da análise combinatória, o número total de combinações nesse tipo de problema é n fatorial. Então, no caso aí com 4 programadores, né, eu teria 4 fatorial. Né? Fatorial, vocês lembram muito bem, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, nós teríamos 24 alocações possíveis. 24 alocações a gente pode fazer até no papel mesmo, computar o custo associado a cada uma das alocações e escolher qual é que tem menor custo. Mas imagine que eu tivesse 100 recursos e 100 tarefas. E aí, nesse caso, já não seria trivial, porque eu teria o número de combinações possíveis de 100 fatorial, o que dá aproximadamente 9,33 vezes 10 elevado a 157, que é um número astronomicamente grande. Só para vocês terem ideia, o número estimado de partículas no universo observável é de 10 elevado a 80. Então, para apenas 100, o número de n igual a 100, né, 100 recursos e 100 tarefas, eu teria o número de combinações possíveis, né, o número de alocações, de soluções possíveis, maior do que o próprio número de partículas no universo. Então, obviamente, isso nos leva à conclusão de que em problemas grandes, né, e um problema com 100 recursos para serem alocados não é um problema raro de ocorrer na prática, tá? Então, isso nos leva à conclusão de que tentar todas as combinações não é viável para um N muito grande. No entanto, existe um método que funciona muito bem, okay? Que é a programação linear. A programação linear resolve um problema com 100 recursos em uma fração de segundos. Então essa é uma grande vantagem, digamos, né, o grande benefício nesse caso de resolver programação linear. A programação linear permite a gente resolver um problema que parece computacionalmente intratável, mas na prática a gente pode resolver programação linear problemas até muito maiores do que com 100 recursos. Então vamos resolver esse pequeno exemplo por meio de programação linear. Lembrando que em programação linear a gente precisa definir 3 elementos do nosso problema: suas variáveis de decisão, sua função objetivo e suas restrições. Então, pegando a nossa matriz aí do nosso problema, programadores e projetos, né? Primeira coisa, a gente vai definir variáveis de decisão da seguinte maneira: a gente vai definir a variável x, índice I, índice j, ela vai assumir um valor 1 se o programador índice I for designado, né, ou alocado para o projeto j, e valor 0 caso contrário. Então, a primeira vez que a gente vai trabalhar aí com variáveis binárias, a gente também pode interpretar essas variáveis como representando valores sim ou não. X e j igual a 1 significa sim, o programador I foi alocado para o projeto j. X, índice I e j igual a 0 significa não, o programador não será alocado, o programador I não será alocado para o projeto j. Então, pessoal, com relação às restrições, nós vamos ter 2 classes de restrições. A primeira restrição é que cada programador realize exatamente uma tarefa. Então, a gente não vai ter um programador alocado
a mais de uma tarefa. Okay? Então a gente vai ter uma relação aí biunívoca, 1 para 1. Um programador, uma tarefa. Ok? Então isso significa o seguinte: como as minhas variáveis são binárias, assumem valores 1 ou 0, né? Então olha só, essa primeira restrição ela é uma restrição associada ao programador 1. Então o que é que eu vou fazer? Olha só, a variável x índice 1, que significa o quê? Ela é uma variável binária, né? 1, 0, 1, 1, 0, né? 1 assumir o valor 1, sim, valor 0, não. Então, x1 igual a 1 significa sim, o programador 1 será alocado à tarefa 1. x1 igual a 0, o programador 1 não será alocado à tarefa 1. x12 igual a 1 significa sim, o programador 1 será alocado ao projeto 2. E x12 igual a 0 significa não, o programador 1 não será alocado ao projeto 2, certo? E o mesmo com as variáveis x índice 1, 3 e x índice 1, 4. Okay? Então, para eu garantir que o programador 1 ele só vai ser alocado a uma das tarefas, né, dos projetos 1, 2, 3 ou 4, eu vou somar essas 4 variáveis e igualá-las a 1. Espera aí, professor, não entendi isso, né? Não faz sentido para mim. Olha só, como cada uma dessas variáveis só pode assumir os valores 1 ou 0, imagine o seguinte, que a variável x índice 1 assume o valor 1, ou seja, o programador 1 será alocado ao projeto 1. Então essa variável aqui assume o valor 1. Eu quero garantir que essas outras 3 variáveis assumem o valor 0. Ou seja, se o programador for alocado ao projeto 1, ele não será alocado nem ao projeto 2, nem ao 3 e nem ao 4. Portanto, essas 3 variáveis aqui têm que assumir, né, o valor 0 quando essa aqui assumir o valor 1, certo? Então, olha só, como elas são variáveis binárias, se eu fizer essa soma igual a 1, isso garante que se qualquer uma delas assumir o valor 1, as outras 3 necessariamente assumem o valor 0. Okay? Então, por exemplo, no caso da variável x12, x12 igual a 1 significa que o programador 1 será alocado ao projeto 2. Então, se x12 assumir o valor 1, como a soma tem que ser igual a 1, automaticamente as variáveis x11, x13 e x14 vão assumir o valor 0. Ou seja, vão ficar negativas, né? Negativas no sentido de, vamos dizer, não, o programador não vai ser alocado à tarefa 1, nem à tarefa 3, nem à tarefa 4. Ele vai ser alocado à tarefa 2, certo? Então, no início é um pouco confuso, porque, em geral, vocês não estão acostumados a trabalhar com variáveis binárias, mas se vocês refletirem um pouquinho aqui sobre essas restrições, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, as outras 3 restrições, elas têm o mesmo comportamento, só que elas se referem aos outros 3 programadores. Então, essa segunda restrição, ela é associada ao programador 2, certo? Então, ela garante que o programador 2 só vai ser alocado a um dos projetos também, né? Então, eu tenho x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1. Por exemplo, se x23 for igual a 1, ou seja, o programador 2 foi alocado ao projeto 3, automaticamente as variáveis x21, x22 e x24 vão assumir o valor 0, para manter essa soma igual a 1. Tá? Então, essa restrição aqui para o programador 2, essa terceira restrição para o programador 3 e essa quarta restrição para o programador 4. Então, esse conjunto de restrições garante que cada programador é alocado, né, ou realiza exatamente um projeto. Tá? Mas aí eu também preciso garantir o contrário, porque como essa relação tem que ser 1 para 1, né, um programador, um projeto, eu preciso garantir o contrário, ou seja, que cada projeto seja alocado a somente um programador. E eu tenho que ter um segundo conjunto de restrições, que justamente garante isso, que cada projeto é realizado por somente um programador. Então nós vamos ter novamente 4 restrições, só que nesse caso é uma restrição para cada projeto. Tá? Então notem aqui, perceba a diferença que a sequência de índices aqui está trocada. Ó. Então tem o seguinte, nessa primeira restrição, x1 mais x21 mais x31 mais x41 igual a 1. Ou seja, se por exemplo
o programador 2 for alocado ao projeto 1, ou seja, essa variável x21 for igual a 1, as outras 3 variáveis têm que ser 0, automaticamente, para garantir a restrição, né? Garantir essa igualdade. Então, se o programador 2 foi alocado ao projeto 1, eu tenho que ter o quê? Que o projeto 1 não vai ser alocado nem ao programador 1, nem ao 3, nem ao 4. Certo? Então, essa restrição garante que o projeto 1 vai ser alocado a somente um programador, e as outras 3 restrições são o mesmo raciocínio. Essa aqui diz respeito ao projeto 2, então vejam que o índice aqui do projeto ele fica fixo em 2, né? Ó, projeto 2, projeto 2, projeto 2, projeto 2. Essa terceira restrição correspondente ao projeto 3, essa quarta restrição ao projeto 4. Tá bom? Então, agora o nosso terceiro elemento, né, do nosso modelo de programação linear, a função objetivo. O que é que a empresa deseja? Ela deseja determinar a alocação ao mínimo custo total. Então a gente simplesmente vai multiplicar o custo associado a cada alocação pela variável que diz se aquele programador foi alocado àquele projeto. Certo? Então, por exemplo, se nós voltarmos lá na tabela de custos, vou voltar aqui rapidinho, ó. A gente voltar aqui na tabela de custos, nós temos o seguinte, ó, o custo de alocar o programador 1 ao projeto 1 é 1. O custo de alocar o programador 1 ao projeto 2 é 4. Então, eu vou pegar cada um desses custos e multiplicar pelas variáveis de decisão correspondentes. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes x11, que é o custo de alocar o programador 1 ao projeto 1, multiplicado pela variável binária, né, que diz se ele vai ser alocado ao projeto 1 ou não. Né? Então, se essa variável assumir o valor 1, eu pago esse custo 1. Se ela assumir o valor 0, eu não pago. Né? Se o programador 1 for alocado ao projeto 2, eu pago o custo 4. Se não for, eu não pago esse custo. Se o programador 1 for alocado ao projeto 3, eu pago esse custo 6. Se não, eu não pago. Certo? Então, a gente vai multiplicar todos os custos por todas as variáveis de decisão correspondentes. Né? E isso aqui eu tenho a expressão do custo total. E as nossas restrições, que a gente viu anteriormente, né, elas vão garantir aquela unicidade, um programador para uma tarefa. E dessa forma, na função objetivo, os custos que vão ficar ativados vão corresponder somente aos custos das variáveis que ficaram com valor 1, certo? Todos os custos associados às variáveis que ficaram com valor 0 vão ser cancelados, né? Vão assumir o valor 0. Tá? Então, unindo aí os nossos 3 elementos, nós temos a nossa função objetiva, aqui nós temos o modelo completo. A função objetivo, minimizar essa expressão toda aqui, o custo total, e sujeita aos 2 conjuntos de restrições, né? As restrições que garantem, essas 4 primeiras restrições que garantem que cada um dos programadores é alocado a somente um projeto, e essas outras 4 que garantem que um projeto, né, vai receber somente um programador. Tá? Aqui nós temos as restrições de não negatividade das nossas variáveis de decisão. Certo? Vejam que aqui eu só estou dizendo que elas precisam ser maiores ou iguais a 0. A gente vai ver na solução que essas variáveis elas vão automaticamente assumir os valores 1 e 0, e depois eu vou comentar por que isso acontece. Rapidamente é um aspecto teórico do problema, mas eu vou comentar por que essas variáveis elas vão automaticamente assumir os valores binários, né, 1 e 0. Tá? Então, pessoal, a gente pode resolver no Pyomo. Então eu disponibilizei um Jupyter Notebook nesse link aqui, vocês podem ir lá no meu GitHub e ver esse Jupyter Notebook executar no Google Colab. Então tem lá passo a passo, como é que a gente implementa no Pyomo e resolve. E também eu disponibilizei para vocês um modelo em planilha, que vocês podem executar no Excel usando o Solver. Aqui é só um snapshot aqui de como é que fica a planilha. Tá? Então não vou detalhar muito aqui, não vou comentar como é que como é que monta a planilha. Eu vou disponibilizar para vocês estudam a planilha e depois qualquer coisa a gente tira dúvidas. Tá? E aí a gente pode resolver pelo Solver. Então você vem, implementa aqui no Solver e resolve. Então nos 2 casos é para dar a mesma solução. Quando a gente resolver, vocês podem fazer esse exercício em casa. A gente vai obter aqui a solução ótima. Essa solução é obtida pelo método Simplex, que é o método, não é o único método, mas é o método mais popular, né, mais usado para resolver problemas, né, de programação linear. Tá? Vocês vão ver que a solução ela vai ser a seguinte: a gente alocar
o programador 1 ao projeto 1, o programador 3 ao projeto 2, o programador 2 ao projeto 3 e o programador 4 ao projeto 4. Okay? Então vejam que as variáveis correspondentes, né, variável x1 valor 1, x32 valor 1, x23 valor 1 e x44 valor 1, e todas as outras variáveis ficaram zeradas devido àquelas nossas restrições. Tá? E o custo mínimo é esse custo aí de 21. No caso era em milhares de reais, né? Então ficou 21 mil reais fazer essa alocação de programadores a projetos. Tá? Então vejam que a solução ela tem somente valores inteiros 0 ou 1, tá? Quando vocês resolverem usando solver do Excel ou lá no Pyomo, né? Chamando um outro solver. Vocês vão ver que as variáveis vão ficar automaticamente com valores 0 em 1, dando a solução ótima, né? A alocação ótima. Tá? Então, teoricamente, embora a gente não tenha obrigado as variáveis a assumir esses valores, esse problema, né, ele tem uma propriedade que a gente chama de unimodularidade total. Tá? É uma propriedade da matriz de coeficientes das restrições desse problema. Certo? Então, essa propriedade aqui, ela garante que as variáveis elas fiquem com esses valores 0 ou 1. Pouquíssimos problemas em programação linear possuem essa propriedade, certo? Então, o problema de alocação é um dos problemas aí, clássicos que apresenta essa propriedade. Mais à frente, quando a gente for ver programação linear inteira, a gente vai ver como a gente pode forçar as variáveis a serem binárias, tá? E no caso a gente não vai poder usar o método simplex diretamente, a gente vai ter que usar um método mais sofisticado chamado branch and bound. Aqui, pessoal, é o modelo geral do problema de alocação. Nós resolvemos um exemplo com apenas 4 recursos e 4 tarefas, mas no caso geral, né, se eu tiver aqui N recursos e N tarefas, o modelo tem essa cara aqui numa formulação aqui mais geral, né, matematicamente mais abstrata. Tá? Então a gente vai ter um somatório aqui de índice igual a 1 até, no caso, esse M igual a N, né? Índice J igual a 1 até N, dos custos associados, C e J, multiplicado pela variável decisão X e J, sujeito aos dois conjuntos de restrições. O primeiro conjunto, né, a garantia de que cada recurso é alocado a apenas uma tarefa, e o segundo conjunto de restrições, a garantia de que cada tarefa tem apenas um recurso alocado a ela, né, e as restrições de não negatividade. Tá? Beleza. Olha só, pessoal, uma curiosidade aqui sobre o problema de alocação é que ele é um caso particular do problema de transporte. Então a gente viu em outra aula, na aula anterior, né, o problema de transporte. Então a gente pode associar, por exemplo, no caso do problema de transporte, né, as unidades de produção no problema de transporte correspondem, né, ou são equivalentes às unidades de recursos a serem alocadas no problema de alocação. As unidades de consumo no problema de transportes correspondem, né, ou são equivalentes às tarefas aqui no problema de alocação. Né, e sendo que no problema de alocação é como se a gente tivesse cada recurso apenas uma unidade. Então a capacidade de unidade de produção no problema de alocação seria uma unidade. E a demanda seria uma unidade também, que é cada tarefa. Certo? E o número de unidades de produção é igual ao número de tarefas. Certo? Então, o problema de alocação ele é um caso particular do problema de transporte. Professor, o exemplo que você resolveu, o número de programadores era igual ao número de projetos, mas se eu tiver um número diferente, né, se eu tiver mais programadores que projetos, ou o contrário, né, se eu tiver menos programadores que projetos. Então, a gente pode usar um artifício semelhante ao artifício que a gente usou no caso do problema de transportes, quando o problema era desbalanceado. A gente pode, se a gente tiver número de tarefas maior que número de unidades, a gente pode, unidade de recursos, né? A gente pode adicionar recursos fantasma com custo zero de alocação. Tá? E se a gente tiver número de unidades, né, de recursos maior do que o número de tarefas, a gente pode adicionar tarefas fantasmas também com custo zero de alocação. De forma que a gente iguale o número de tarefas e o número de recursos, e aí a gente consegue resolver, o modelo permanece o mesmo e a gente consegue resolver da mesma forma. Tá? Então a gente pode simplesmente usar esse artifício. Certo? Então os problemas desbalanceados, eles são casos particulares, né, do problema balanceado. Tá? Pessoal, embora
à primeira vista, o problema de alocação não parece um problema comum, mas de fato ele é um problema que ocorre muito na prática, em várias áreas, em muitas áreas mesmo. Talvez a gente poderia passar aqui muitos minutos ou até horas aqui pensando nos vários problemas de alocação que acontecem na prática, na realidade, certo? Em vários setores, né? Na engenharia, na economia, na logística, no gerenciamento, certo? Na área de saúde, na área de transportes, tá? Então, olha só, o problema de alocar máquinas ou operações de fabricação em qualquer fábrica é um problema de alocação, certo? A instalação de fábricas em locais pré-determinados. Então, digamos que eu quero instalar, quero tomar uma decisão de quais fábricas eu vou instalar em quais locais. Isso é um problema de alocação também, certo? Esse problema aqui muito interessante, a alocação de veículos a chamadas. O problema é, por exemplo, alocar ambulâncias. Então, eu tenho agora um certo número de chamadas e eu tenho um número de ambulâncias. Eu quero decidir qual ambulância eu vou alocar para cada chamada. Isso é problema de alocação também, né? O problema dos aplicativos de mobilidade, né? Uber, certo? Uber 99, né? Lyft. Então, é um problema de alocação, né? Então, nós temos, a cada momento, né, o sistema do Uber está decidindo essa alocação de quais veículos a quais chamadas, certo? Então, em um certo momento, né, o sistema da Uber recebeu um certo número de chamadas de pessoas querendo realizar viagens e ela tem um certo número de veículos livres, disponíveis. Então o sistema da Uber ele tem que decidir qual veículo vai alocar a qual chamada, certo? E obviamente ele deseja fazer isso de forma a otimizar uma certa função objetiva, uma certa função de custo, que nesse caso não vai ser tão simples, mas pode ser especificado de uma maneira da mesma forma como a gente fez com o problema lá dos programadores e dos projetos, certo? Vejam que a diferença aqui é que no problema do Uber eles tem que alocar muitas vezes milhares de viagens, milhares de veículos a milhares de viagens em um certo período de tempo, tá? Então a escala é muito grande aqui do problema da Uber, certo? O problema de alocação de salas cirúrgicas a cirurgias, que ocorre em todo hospital, né? Tem um certo número de salas cirúrgicas, um certo número de cirurgias, qual sala cirúrgica eu vou alocar qual cirurgia, né? E além disso, como o problema de alocação ele aparece muito como caso particular, né? Que a gente chama de relaxação aí, de problemas mais difíceis, tá? Então, o problema do caixeiro viajante, que é um problema que a gente vai ver mais à frente, né, uma aula sobre o problema do caixeiro viajante, o problema de alocação ele é uma relaxação, né, uma simplificação aí do problema do caixeiro viajante, tá? Então, ele oferece uma possível solução para o problema do caixeiro viajante, nem sempre viável, mas, aliás, quase nunca viável, mas ele é muito usado em algoritmos para resolver o problema como componentes, né, como um dos componentes de algoritmos para resolver o problema do caixeiro viajante, né? Então, assim, isso é só uma amostra, pequena amostra do problema de alocação na prática, tá? É claro, existem muitas variantes também na prática, nem sempre, como a gente viu, a gente tinha uma simplificação de um recurso alocado a uma tarefa, mas muitas vezes eu posso alocar um recurso a mais de uma tarefa, né? Pegando o exemplo do Uber, existe aquele Uber Juntos, né? Que você pode, uma mesma viagem, pegar mais de uma pessoa, né? Então aí eu estaria alocando um mesmo veículo a mais de uma tarefa, que é mais de uma pessoa, mais de uma chamada, né? Então, mas esse é o setup básico do problema de alocação. Se você entende o setup básico, sabe resolver, você pode estender esse setup básico para outras situações que ocorrem na prática, certo? Então, em resumo, para concluir aqui a nossa aula, o problema de alocação ele consiste em alocar recursos a tarefas, tá? Ele é um problema de otimização combinatória, ou seja, eu quero escolher a melhor combinação, né? As soluções dele são combinações possíveis, eu quero escolher aquela melhor combinação possível. O número de soluções possíveis ele é finito, mas muito grande, certo? Na prática, em geral, a gente não consegue enumerar, que a gente chama de solução por força bruta, né? Testar todas as soluções possíveis, então é computacionalmente inviável em problemas grandes, né? O problema ele pode ser resolvido eficientemente pelo método simplex, então problemas muito grandes a gente consegue resolver eficientemente pelo método simplex, e ele tem muitas aplicações práticas, né? Então o problema de alocação eu costumo dizer que é uma das aplicações campeãs aí da pesquisa operacional,
que se você não conhece PO, você vai estar lá batendo cabeça, talvez numa situação real, né, numa empresa, tentando resolver um problema de alocação por tentativa e erro, e você está perdendo tempo. Se você conhecesse essa técnica de PO, conhecesse a formulação dele com programação linear, você pode resolver esse problema até usando uma planilha de Excel, né, ou de um outro programa que pode ser facilmente resolvido usando um laptop caseiro, né? Então é um problema muito estudado há muitas décadas. Então ele não é, digamos, uma tecnologia exatamente nova, né? Já é uma tecnologia madura pronta para ser aplicada em situações reais, né? Então, pessoal, aqui só um apêndice sobre unimodularidade. Quem chegou até aqui nessa aula, isso aqui é só um adicional, né? Um pouco mais teórico. A gente não precisa saber sobre unimodularidade para poder resolver o problema de alocação, mas já que eu falei sobre unimodularidade total, né, eu vou comentar aqui um pouco mais sobre essa propriedade, né? Então, a gente diz que uma matriz quadrada ela é unimodular quando ela é inversível no conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente está acostumado a inverter a matriz inversa no conjunto dos números reais, certo? Então, mas algumas matrizes elas são inversíveis no conjunto dos números inteiros, tá? Então, a inversa dela, ela tem elementos que são elementos do conjunto dos números inteiros, tá? E aí, se essa matriz ela tem somente valores inteiros, então a inversa dela, né, se ela é unimodular, né, existe uma inversa aí em que todos os valores são inteiros, certo? Então, o que é que isso implica? Quando a gente vai resolver um sistema linear ax igual a b, né, em que a matriz A ela tem somente valores inteiros e b também, a solução x ela terá somente valores inteiros, certo? Se A for unimodular, ou seja, se ela tem uma inversa que continua no domínio dos inteiros, certo? Uma peculiaridade da matriz unimodular é que ela possui determinante, o determinante é sempre mais um ou menos um, ok? E aí, unimodularidade total, uma matriz retangular, né, ela é dita totalmente unimodular se todas as suas submatrizes quadradas forem unimodulares, né? E aí, essas matrizes totalmente unimodulares, elas sempre têm os elementos 0, 1 ou menos 1, tá? Primeira coisa que o inverso não é necessariamente verdade. Se eu tiver uma matriz com elementos 0, 1 ou menos 1, não necessariamente ela vai ser uma matriz totalmente unimodular. E outra questão é que matrizes unimodulares podem ter valores diferentes, 0, 1 ou menos 1, certo? Então isso aí só acontece com matrizes totalmente unimodulares, certo? Então aí é que a gente chega na questão do problema de alocação. A matriz de restrições do problema de alocação, que é aquela matriz lá, vou voltar nela, né? Se a gente olhar lá, a gente olhar as restrições aqui do problema de alocação, essa matriz, se a gente extrair aqui os coeficientes e formar essa matriz, certo? A matriz aqui de coeficientes, ela é uma matriz retangular e ela é uma matriz totalmente unimodular, ok? Então, a matriz dos coeficientes das restrições do problema de alocação é totalmente unimodular, certo? Então, como ela é totalmente unimodular, todas as submatrizes são unimodulares, certo? E aí, como as restrições têm constante igual a 1, né? As constantes das restrições são 1, né? A gente vai pela propriedade de unimodularidade total, isso vai garantir que as variáveis de decisão assumam apenas valores 0 ou 1, certo? Então, a gente vai ter soluções viáveis com valor 0 ou 1 e a solução ótima vai assumir valor 0 ou 1, tá? Então, pessoal, é só uma explicação sobre unimodularidade total. É uma propriedade aí não tão simples de compreender, certo? Mas quem tiver mais interesse em saber mais sobre, eu posso disponibilizar depois algum material sobre isso, certo? Mas só enfatizando que isso aqui não é necessário entender sobre isso para poder resolver problemas de alocação. É só para eu entender por que quando eu vou resolver problemas de alocação com método simplex,
a solução automaticamente fica 0 ou 1. Tá? Então é uma propriedade matemática, que é a teoria que explica isso. Certo? Também enfatizo aqui porque é interessante a gente conhecer um pouco mais sobre teoria. Né? Tá bom, pessoal? Então era isso sobre essa aula. Encerro por aqui e até a próxima.